Amém? Amados, eu quero compartilhar algo com vocês, uma palavra que acredito que todo mundo já leu, que nós vamos ler aqui, mas o Senhor tem falado comigo, tem falado com meu pai, que é um dos líderes dessa casa, tem falado com o pessoal do nosso ministério, muitas coisas para esse tempo. A nossa maior preocupação é estar onde Deus quer que a gente esteja. É que a gente venha fazer exatamente o que o Senhor quer que a gente esteja fazendo, né? A gente não pode ser aquele tipo de pessoa que está tentando viver do passado ainda, né? Deus fez grandes coisas no passado, mas Ele quer fazer grandes coisas nesse tempo. E a gente não pode deixar a nuvem passar. Nós precisamos entender o que o Senhor quer das nossas vidas, amém? E tem algo que tem falado, normalmente eu tenho algumas crises assim. Desde que o Senhor me chamou, quando eu entro em crise, é o momento que o Senhor mais fala comigo. É o momento que o Senhor mais me confronta, né? E não vai ser um pouco diferente hoje. Quem está acostumado a ver eu ministrar, normalmente meu pai até brinca, o Eduardo vai bater, né? Não é bater, gente. Você pode ter certeza que tudo que a gente fala aqui é onde a gente mais é provado. Amém? E eu tenho percebido que existe um mal hoje nos filhos de Deus. Existe um mal hoje na igreja. Muitas coisas acontecem em virtude de uma coisa. Nós não adoramos a Deus e não amamos a Deus da forma correta. Na verdade, nós adoramos o próprio Deus, que é o nosso ventre. O nosso eu é muito forte. E eu até pensei em ministrar uma outra coisa, que era uma ministração que eu tenho, que é libertando-se de si mesmo. Mas para eu entrar nessa ministração, eu preciso falar com vocês uma outra coisa que vem antes. Porque se nós não entendermos isso aqui, algumas coisas que eu vou falar domingo que vem não vai fazer sentido para você. Então eu quero convidar a todos a abrir suas Bíblias ou aplicativo em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Nós temos ministrado em muitos lugares, muitas denominações, eu, meu pai, a Fernanda, a Tere, em muitos lugares. Muitas pessoas vêm aqui para nossa casa, participaram do Silce, e cada um carrega alguma coisa que precisa alcançar, né? Cada um carrega algo que precisa vencer. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque eu gosto muito de Gênesis, porque Gênesis fala de princípio, Gênesis fala do plano original de Deus, tudo era perfeito até um homem cair, amém? Quem está me entendendo? Eu vou sempre falar amém, gente, quando vocês estiverem me entendendo, faz alguma coisa aí, porque é sinal que vocês estão me entendendo, senão eu vou ter que explicar de alguma outra forma, amém? Então eu gosto muito de Gênesis, e a gente, como eu tenho falado, nós não podemos ler a palavra de Deus somente por ler. Porque uma das coisas que eu falo muito sobre relacionamento, que Deus quer se relacionar com o homem, é um pouco sobre o que nós vamos falar aqui, mas uma coisa que é muito importante que a gente tem que entender, na plenitude, quando tudo era perfeito, o homem e a mulher foram criados para buscar em Deus toda a sua fonte de conhecimento. Era assim no início de todas as coisas. E desde Gênesis até hoje, amém? Desde Gênesis até hoje, o plano de Satanás nunca mudou. Nós vemos morte, destruição, enfermidade nas famílias, separação, adultério. Meu Deus, a gente pode falar aqui N coisas que acontecem, não é? É verdade. Mas o plano de Satanás, ele nunca muda. E é isso que eu quero conversar com vocês. Gênesis 3, do versículo 1 até o 7, a gente vai ver ali a primeira vez que a serpente, né, ela aparece, falando com a mulher, depois influenciando o homem, aparece, né, é Satanás aparecendo para falar com a mulher, e ele aparece em forma de uma serpente. E a palavra diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, e do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: é certo que não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, e conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos até aqui. Então guarde exatamente duas frases. No versículo 1, termina dizendo: é verdade que Deus disse? E no versículo 4 ali diz, né? Disse a serpente à mulher: é certo que não morrerão? Então eu quero falar sobre 3 estratégias de Satanás para tocar as nossas vidas, nos atingir e nos tirar do propósito de Deus. O primeiro aspecto, você, quem está anotando aí, pode anotar. A primeira estratégia de Satanás é tentar nos convencer que Deus é mentiroso. Como assim, Eduardo? No versículo 1 ali tem a expressão, né, a frase dizendo: é verdade que Deus disse? Logo depois tem no versículo 4, é certo que vocês não morrerão. Essa é a primeira estratégia de Satanás. É uma estratégia dentro do plano contra as nossas vidas. Tentar nos convencer que Deus é mentiroso. Como eu já disse, o homem e a mulher, eles foram chamados no princípio de todas as coisas para buscar somente Deus, e todo o conhecimento viria de Deus. Toda a verdade para suas vidas, tudo viria de Deus. E a serpente confrontou a mulher, e ela tentou, a primeira coisa que ela tenta é convencer de que Deus não está falando a verdade. Se nós lemos o texto, novamente, é isso que parece que salta aos nossos olhos, é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos ler o texto de qualquer forma, nós estamos falando sobre Gênesis, o princípio de todas as coisas. A gente fala sobre relacionamento, e até hoje é assim, e o plano de Satanás ainda não mudou. Então a primeira estratégia de Satanás é tentar nos convencer que Deus é mentiroso e não fala a verdade. Mas nós sabemos que Deus fala a verdade para as nossas vidas, amém? Mas eu quero trazer isso para vocês hoje, porque é isso que tem chegado até nós. É isso que eu tenho visto muitas vezes. Nós, em uma das 3 estratégias, temos caído. É isso que nós vamos conversar hoje. Então anote, a primeira estratégia é tentar nos convencer que Deus, Ele é mentiroso, e que não devemos confiar nas suas verdades. Ela quer tentar nos convencer que nós temos que buscar o nosso próprio conhecimento. Não, nós mesmos, por nós mesmos. Não, eu vou buscar todo o conhecimento, eu vou tomar as minhas decisões, eu vou estar pautado no que eu mesmo acho, eu vou acreditar, vou confiar no meu coração, né? Como diz um ditado, faça o que tiver no teu coração, né? O coração a gente sabe bem que ele é enganoso. E é ou não é o que acontece muitas vezes, gente? Faça uma reflexão enquanto eu estou falando aqui, e eu também faço uma reflexão. As nossas decisões, a forma de buscar o nosso conhecimento, a nossa vida está pautada no quê? O céu que dita as nossas ações, ou nós tomamos as decisões simplesmente porque a gente acha que tem que tomar, é o meu autoconhecimento que vai falar mais forte? Não. Nós devemos buscar Deus e entender que Ele sempre fala a verdade. E essa é uma das estratégias de Satanás, tentar nos mostrar que não, Deus ele é mentiroso. Vamos seguir mais um pouquinho. Anote aí, a segunda estratégia de Satanás para atingir nossas vidas. A serpente, Satanás quer tentar nos convencer de que Deus não é bom. Vamos ver na palavra de Deus aqui.
Lá no versículo 1 fala, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele falou isso, gente? O que ele falou? Vamos, gente, me ajude. Isso aí, Arani, alguém está me entendendo. Versículo 1, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A serpente, ela está tentando apresentar um Deus que gosta de ver seus filhos passando vontade. A verdade é essa. E nunca esqueçam, a serpente representa Satanás, gente. Não dá para olhar ali, ler a palavra de Deus, achando uma cobrinha ali, né, do Discovery lá. Não, ela representa Satanás. Nós vamos ver no decorrer das escrituras que Satanás, ele aparece também na forma de outros animais, mas aqui é a serpente. Então ela está tentando nos convencer que o nosso Deus que criou todas as coisas é um Deus ruim, que não é um Deus bom. Não faz sentido isso. A gente, tendo um entendimento, a gente olha e fala, não, Deus é muito bom. Mas quando a gente olha para as nossas vidas, muitas vezes as nossas atitudes, parece que a gente caiu nesse laço. Porque, de uma forma, a gente começa a murmurar, a gente não começa a ser grato a Deus, e a gente põe em prova realmente se Deus é bom. E se a gente for ver na origem, será que não está Satanás te atingindo dessa forma? É exatamente isso que a serpente tentou fazer. Quem já escutou aquela velha frase, né? Ah, porque ser crente é chato, né? Não pode fazer nada. Quem já escutou isso aqui? Nossa, meu Deus, como eu já escutei isso na minha vida, ainda mais sendo filho de pastor. Falar, o cara não faz nada. Claro que a gente faz, né, gente? Mas é isso que a serpente estava tentando fazer e nos convencer. Ela tenta convencer a humanidade que Deus está escondendo algum prazer de nós. Não. Só existia uma árvore que não poderia ser tocada. Todo o resto era livre. E o que a sem vergonha da serpente fala? É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore. E amado, se você não está no Espírito, você cai nessas mentiras de Satanás. É isso que a gente vê no dia a dia. A gente tem que ficar ligado 24 horas. Parece simples o que eu estou falando aqui hoje. Parece, né? Parece já lemos isso quantas vezes. Mas a gente tem que entender que na origem essa era a estratégia e nunca mudou. Entendemos que existe sim uma forma do cristão se comportar, né? Nós que fomos salvos pela graça, a graça que é Jesus, entendemos o evangelho do reino, decidimos seguir a Cristo. Hoje, com uma nova natureza, nós temos atitudes diferentes das pessoas que não têm a Cristo. Mas, amados, nós temos que ter a certeza e convicção que Deus é bom. Deus é bom. Ele sempre será bom. Não importa, mesmo que nós não entendamos. Ele é bom em todo tempo. Deixa eu contar um testemunho breve. Eu estava, na quarta-feira eu viajei, eu trabalho na Positivo, com educação, eu viajei na quarta-feira e eu fui para uma convenção em Atibaia. E naquela convenção existe um treinamento para toda a equipe, eles falaram como que as coisas iam caminhar para o próximo ano, aquela coisa de grandes empresas. E eles iam entregar toda a premiação de quem atingiu suas metas. Faltou 2% para eu atingir minha meta, fiz 98%. Mas eu creio que eu vou atingir ano que vem. E teve uma mulher que eu nem sabia dessa história. Chamaram lá, tinha 3 prêmios. Era uma viagem nacional no valor, era um cheque de R$10 mil, que você pode gastar com a sua família para viajar para qualquer lugar. E tinha um outro prêmio que era um cheque de R$20 mil, era uma viagem internacional que você poderia viajar com quem você quiser da sua família. E outro tinha um carro zero, era um cheque no valor de R$50 mil. Essa mulher que eu não conheço, era de uma equipe lá da área comercial, ela estava concorrendo a esse carro. E eu estava ali na mesa tal, e de repente foram anunciar quem tinha ganhado o carro. E anunciaram o nome dessa mulher, Andréia. E aquela mulher começou a chorar, gente.
vai chorar tanto do nosso lado. E o pessoal da minha mesa começou a chorar também, e ela teve que ser arrastada até o palco para pegar aquela chave do Renault, assim. E eu fiquei vendo aquela história, aquela situação, e alguém teve que tirar ela lá da frente, porque ela tinha que ser carregada. Ela não conseguiu suportar aquela notícia. E daí ela chega ali, aí nisso chega uma pessoa na nossa mesa e fala, gente, não tinha pessoa melhor para ganhar esse prêmio. Daí eu falei, puxa, que legal e tal, o que aconteceu? Nós estamos em junho e ela já perdeu o pai. Há um mês atrás ela perdeu a mãe. E numa viagem que ela estava de trabalho, ela quebrou o braço e a perna numa escada. E ela ficou quase todo o período que precisava fechar a meta sem trabalhar. Aí eu pergunto para vocês, é Deus ou não é? Rapaz, eu fiquei aquilo ali, ó. Aí eu me emocionei, eu chorei na hora. E eu não conhecia aquela mulher. Aí antes de eu sair daquele lugar, eu fui dar um abraço nela, eu falei, isso é um mimo de Deus, para dizer que Ele continua sendo Deus. E Ele sempre é bom, em tempos difíceis, em tempos legais da nossa vida, Deus continua sendo Deus. E aquela mulher chorou um monte. E aquela palavra, a gente se abraçou e eu saí daquele, sabe quando você sai, aliviado, eu precisava falar aquilo para ela. E ela conseguiu enxergar dessa forma. Isso foi um testemunho para a minha vida. Falei, uau, Deus continua sendo Deus. E Ele é bom em todo o tempo. Na saúde, na enfermidade, quando tem serviço, quando não tem. Deus continua sendo bom. Essa verdade não pode sair dos nossos corações, gente. Creiam nisso. Não acreditem em qualquer coisa que falam para vocês. Com certeza é a serpente, é plano, é estratégia de Satanás para nos tirar do propósito. Amém, gente? Quem está me entendendo? Amém? Vamos seguir um pouquinho adiante. Agora eu quero falar da terceira estratégia de Satanás, que para mim é a mais terrível, é a pior de todas. Então, só relembrando, gente. A primeira coisa que a gente conversou aqui. A serpente tenta nos convencer que Deus é mentiroso, Ele não nos fala a verdade. A primeira é diferente. A primeira está certo. A serpente tenta nos convencer que Deus é mentiroso. A segunda, que Deus não é bom. Agora vamos para a terceira. Agora eu quero que vocês prestem muito atenção. Como Deus nos revela, parece que salta da Bíblia verdades para as nossas vidas, gente. Se nós voltarmos no capítulo 1, aqui de Gênesis, se você quiser só não precisa abrir, deixa que eu vou voltar aqui. Nós vamos enxergar aqui nas escrituras, nos versículos, sempre o autor escrevendo aqui, ele coloca, Deus criou, Deus disse, Deus fez. Esse Deus, no original, ele é alguém sabe? Deus, ele é o Elohim, Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas, o soberano sobre todas as coisas. Se nós formos nesse capítulo, é exatamente isso. Deus criou, Deus disse, Deus fez. Então, essa expressão é Deus Elohim, o Deus soberano. Amém? No sexto dia, Deus cria o homem e a mulher, após Ele já ter criado todas as coisas. E começa o capítulo 2. Se alguém quiser abrir aí no capítulo 2 de Gênesis. Vou direto ali para o versículo 4 ali, ó. Versículo 4 de Gênesis 2. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados e quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Nessa expressão aqui, Senhor Deus não é Elohim, o Deus soberano que criou todas as coisas. Nessa expressão aqui, a gente pode caracterizar que é o Deus que se relaciona com o homem, Yahvé Elohim, como alguns dizem.
Então, entendendo, no capítulo 1 a gente enxerga a Deus como Deus soberano. Amém? Elohim. No capítulo 2, no original, esse Senhor Deus, e o capítulo todo vai falar sobre isso, Senhor Deus, significa Yahvé Elohim. Por quê? Porque era o Deus que se relacionava com o homem. Quantas vezes já falamos isso aqui? Que Deus se relacionava com o homem lá na viração do dia, né? Essa é a história maravilhosa. Deus se relacionava com o homem, andava com ele, conversava com ele, vida na vida, um conhecendo ao outro. E era assim, quando todas as coisas eram perfeitas. E agora nós vamos enxergar a terceira característica de Satanás. Lembrando lá no capítulo 3, o versículo fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus, Elohim, acompanhe, disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Percebam que ela não chama ele de Yahvé Elohim, o Deus do relacionamento. Ela o chama de Deus, o soberano, o criador de todas as coisas. Vamos voltar aqui para o texto. E a gente vê ali a resposta da mulher. Versículo 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, Deus Elohim, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. A mulher responde chamando apenas de Deus, Elohim. E aqui a gente encontra a terceira estratégia de Satanás. Amados, o que estava acontecendo ali? A estratégia de Satanás não é que você seja um ateu e não acredite em Deus. Eu acho que ele até já está falido nessa história aí, porque a própria ciência tem comprovado a existência de Deus. Então ele não quer simplesmente, o meu plano é fazer com que Eduardo não acredite em Deus. Não. Ele sabe que nós já acreditamos em Deus, mas ele quer que você acredite no Deus soberano que criou todas as coisas, e não no Deus Yahvé Elohim, o Deus que se relaciona com o homem. Essa é a principal para mim, a principal estratégia de Satanás para nos afastar de Deus. Porque se a gente viajar, se a gente andar de carro, pegar o exemplo de José, viaja de carro, viaja de moto, quando vocês olham aquela natureza, aquelas coisas, é impossível você não acreditar que Deus exista. Estou errado, Tere? Não estou errado. É a verdade. Se nós formos olhar para essa máquina que funciona, esse corpo humano nos mínimos detalhes, muito mais avançado que qualquer robô, qualquer máquina, a gente já entende e já vê a soberania de Deus. O Deus que criou todas as coisas. O Elohim. O que criou, fez céus, terra, mar, criou o homem, pôs o jardim no Éden. Mas o plano, a principal estratégia de Satanás é fazer com que o homem somente acredite que Deus existe, mas que não se relacione com Ele. Porque não faz sentido a gente vir domingo após domingo, célula, sábado, Silce, seminário de tudo quanto é coisa que possa imaginar. A gente poderia jogar tudo isso no liquidificador e escrever a frase: homem, se relacione com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é o plano original de Deus. Amados, Deus quer nos falar coisas no secreto, e a gente vem domingo e pergunta para o Levi. É incrível isso, gente. Não temos que ter um pastor, não temos que ter um líder. Claro que temos, não é isso que eu estou falando. Vamos ter maturidade para entender. Mas Deus quer falar com o homem. Deus quer falar com a mulher. Deus quer ter um relacionamento com cada um que está aqui.
Amados, a gente tem vivido dias, consequências de coisas que, normalmente os nossos problemas são consequências de escolhas feitas de forma errada. Na verdade é isso. Mas aí a gente prefere escutar o nosso coração, decidir da nossa forma, e não pautar as nossas decisões mediante a palavra, o que Deus falou para nós fazer. Aí todo mundo fala, né? Ah, mas eu não escutei Deus. Gente, a gente tem tirado um tempo para conversar com Deus. E não adianta a gente dar essa desculpa do século 20, 21 e sei lá o quê, e que é muita informação, e tem muita coisa para fazer. Todo mundo tome banho, convide Deus, venha tomar banho comigo. Todo mundo sai para ter um tempo em família. Deus, venha ter um tempo. Somos família. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamo-nos a imagem e semelhança. Já era uma família lá, continua uma família aqui. E Pai, Filho e Espírito Santo faz parte da nossa família. Por que nós fazemos as coisas e não convidamos Deus para estar conosco? E pior, nós não temos tempo somente eu e Ele. E Deus anseia por relacionamento. Tudo que nós pregamos, tudo que nós aprendemos, tudo é verdade. Mas eu falo para vocês que se nós pisarmos no acelerador e entrarmos de cabeça num relacionamento profundo com Deus, a nossa vida muda por completo. Muda, gente. Muda. Eu tenho certeza disso que muda. Deus, existem coisas maravilhosas que nós podemos aprender dentro de um relacionamento, gente. Meu Deus, são grandes coisas. Como que Deus vai te falar coisas se você não é íntimo dele? Nós queremos buscar tantas coisas, o meu chamado ministerial, eu vou para as nações, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cara, você nem conhece Deus, cara. Aí talvez você quer ir lá, e você começa a usar Deus para ser abençoado. Gente, alguém está me entendendo aqui? Então, a terceira estratégia de Satanás é fazer com que nós não enxergamos Deus como Pai. Meu Deus, o Abba. Se alguém me perguntasse, tem algum nome que eu possa chamar Deus? Tem. Pai. É o mal dos últimos tempos. Nós não enxergarmos Deus como o nosso Pai. Meu Deus, isso é muito forte. A estratégia de Satanás é que a gente simplesmente acredite que existe um Deus que criou todas as coisas. Apenas isso. E não que nós não venhamos acreditar que existe um Deus que é Pai e que pode suprir qualquer falta, que pode curar qualquer enfermidade física, emocional. Pessoas hoje com seus sentimentos destruídos, mas o Deus que é o Abba, o Deus que se relaciona, Yahvé Elohim, esse é poderoso para curar qualquer tipo de dor. Esse é o Deus que quer ser amigo, não apenas pai, amigo. Isso toca demais em mim, gente. Toca demais em mim. A gente tem que pegar, independente da situação, acordar todos os dias, nós temos a nossa decisão. Céu, conduz a minha vida. Pai, o que eu devo fazer? Pai, é tempo de eu trocar de emprego, é tempo de fazer isso. Esse relacionamento, o Senhor aprova isso. Será que isso aqui não vai afetar o meu relacionamento com você? E quando a gente enxerga Deus como Pai, nós podemos chamar Ele de você, sim. Os íntimos chamam assim. E é isso que Deus está procurando. E a nossa revelação de hoje ainda é mais profunda do que aquele tempo. Porque Yahvé Elohim é o Deus do relacionamento, o que se relacionava com o homem. Perceba aqui, e o que Jesus veio e fez acontecer aqui.
um dos principais motivos, o que ele veio fazer nessa terra, era revelar Deus como Pai. Ai, gente, a gente tem que entender e chamar a responsabilidade para nós. Pós-cruz, ficou muito mais difícil, mas muito mais fácil de entender. Amém? Quem está me entendendo? Meu Deus! O que Jesus falava a Deus, ele se referia como? Meu Pai, Pai, meu Pai, 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 Pai. E ainda assim, nós não conseguimos enxergar Deus como o Abba, o Paizinho. Ah, meu Deus. Quando a gente é criança, é algo, está na nossa natureza, é automático você procurar o Pai para tantas coisas. Eu fico imaginando o que a palavra fala, o nosso coração, a gente precisa ser como crianças. Não imaturas, mas a inocência de uma criança. É assim que tem que estar nosso coração. E como que é uma criança? Como que é uma criança quando é pequena? Você acha que ela está preocupada com os boletos do dia 20, do dia 5? Não está, né? Não está, porque ela sabe que tem um pai que quando ela estiver com fome vai dar comida. Vai ter um pai que quando ela estiver com frio vai agasalhar. E ela faz força, ela pensa, não, eu acho que eu não preciso me preocupar com isso, porque... Não. Porque a criança, da forma perfeita, ela enxerga seu pai como um verdadeiro pai. Está tudo bem resolvido. E que a nossa vida, esse é o plano original de Deus, é dessa forma que nós temos que enxergar Deus, é dessa forma que nós temos que se relacionar com o Pai. Ter a certeza, a convicção, eu nem me preocupo com algo que nem aconteceu ainda. E quando acontecer, o meu Pai vai dar um jeito. Não, a gente decide muitas vezes escutar mais o nosso coração. As nossas decisões são pautadas no nosso autoconhecimento, esse ser poderoso que tem que ter todas as coisas no tempo que ele acha que tem que ter. É isso, essa é a estratégia de Satanás. Essa é a estratégia de Satanás, gente. Meu Deus, quem está me entendendo? Quando entendemos que Ele é o Senhor Deus, nós perguntamos, Pai, qual é a sua vontade para a minha vida? Deus, o que eu devo fazer com essa situação? Como eu devo educar os meus filhos? Como eu devo tratar a minha esposa? Será que eu devo, como diz o meu pai, tomo coca ou guaraná? A palavra fala que nós dependemos em todas as coisas de Deus. Tudo é tudo. Não, mas as nossas atitudes têm mostrado o quê? A nossa relação profunda somente com o homem. Pergunta para o homem o que eu devo fazer, vai para um, vai para outro, escuta seu próprio coração. Ah, meu Deus, eu vou falar lá com o pastor, eu vou falar com o líder. Amém, vocês têm que vir falar com a gente mesmo. Mas na verdade, a resposta de um líder para você só vai testificar aquilo que o secreto te falou. Ah, meu Deus, é isso, é isso. Não faz sentido. Nós vamos virar um amontoado de pedintes todo domingo. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Ou a obra da cruz foi o quê, gente? Nós não podemos jogar o sangue de Jesus no ralo. Não podemos. É confrontador isso. É confrontador. Não faz sentido. Eu tenho 32 anos no Evangelho, vivendo altos e baixos até entrar de cabeça. Mas depois eu fui entender, não faz sentido. Por que eu vou domingo após domingo e nada acontece? Falta de revelação. A gente acredita muitas vezes na serpente vindo falar no nosso ouvido aqui, ó. A gente esquece que tem um Deus que é Pai e que é soberano.
É o Yahvé que criou todas as coisas. O Yahvé Elohim, o que se relaciona. A gente sabe o que aconteceu no Éden. Foi perdido esse relacionamento. Mas Deus, como Ele nos ama absurdamente, Ele resolveu de novo tudo. Ele enviou seu único filho para morrer por nós. O véu foi rasgado e nós temos acesso direto ao Pai. Meu Deus, meu Deus. A nossa vida não pode mostrar isso, que nós não acreditamos num Deus que faz. A minha oração é: Pai, que eu não viva de milagre. Eu quero obedecer a palavra, eu quero seguir seus mandamentos, eu quero viver, eu quero obedecer os seus princípios. Aí o dia que eu precisar do milagre, aí eu vou lembrar dos peixinhos, do pão, o mar que se abre. Ah, meu Deus, do Jesus que é o meu irmão, que acalma vento em tempestade, na autoridade que Deus deu para ele. É isso. Nós nos desesperamos, nós ficamos aflitos, nós temos medo com o dia do amanhã, porque nós não entramos num relacionamento profundo com Deus. E é isso que nós precisamos entender, gente. Porque quando o medo vem, você vai para o teu quarto, e ele fala: relaxa, cara, relaxa, o Pai vai dar um jeito. Essa é a frase que eu escutei muitas vezes. Fica tranquilo, o Pai vai dar um jeito. Filho, fica tranquilo, vai dar um jeito. Esse é o nosso Deus. Quem está me entendendo, gente? Meu Deus. Entenda que a partir de hoje o Deus que você serve tem um nome que é Pai. Ele é o Deus soberano que criou todas as coisas. É o Deus conosco, o Deus presente. Mas Ele é o Deus que se relaciona. E o que Ele mais quer de mim? Que eu obedeça um conjunto de regras para ir para o céu? Não, Ele quer se relacionar com você. Vai ser natural você deixar de fazer coisas erradas. Na sua força você não consegue, porque o Deus que você ama e adora é o teu próprio ventre. O teu eu, você adora mais o teu eu do que o nosso Deus. O meu pecado, o meu problema, as minhas coisas, eu. Não vou entrar na outra ministração. Ele não é apenas Deus, Criador, uma força do universo, um ser divino. Ele é o nosso Pai. E nós entendendo essas 3 estratégias, o que a gente faz? A gente expõe isso para o inimigo. Aí quando ele vem, ele pode te atacar de qualquer forma. Ele fala: sai daqui, Satanás, porque eu tenho um Pai. Ele morre de medo, gente. Aí você pode fazer lá 10 cultos de não sei o que vai libertar, que não sei o que. Experimente chegar e falar para o inimigo: sai daqui porque eu tenho um Pai. Sabe por que ele fica maluco? Porque ele tinha um Pai também. Né, Arani? E ele pode tentar todas as coisas contra nós, mas ele nunca vai ter um Pai de novo. E nós, com um Pai que nos ama absurdamente, muitas vezes com as nossas atitudes nós renunciamos à paternidade de Deus. Deixa eu decidir, deixa eu viver do meu jeito, deixa eu fazer as coisas que eu acho certo. É incrível ver a vida de Jesus. O homem que eu falo que ele andava, mas ele praticamente vivia prostrado. Com todo o poder e glória, ele podia fazer qualquer coisa. Pai, ele dava toda a honra, todo o louvor. Ele sempre chamou de Pai. E sempre, ele poderia fazer qualquer coisa, gente. O que ele quisesse fazer. Jesus, ele viveu no pouco, mas nunca teve falta de nada. Porque ele tinha um Pai. Eu não sei se a gente ia conseguir viver o que Jesus viveu. Mas Paulo muitas vezes fala sobre o aperfeiçoamento do cristão. Não quero entrar nesse tema, mas nós fomos salvos
estamos sendo salvos e seremos salvos. Agora a pergunta que não quer calar, de que forma nós vamos viver essa vida aqui, cara? De que forma nós vamos viver? Acordando toda segunda, vendo os mesmos problemas, entrou um presidente, ainda a gente viu que coisas não mudam, aí a gente tem os mesmos problemas na família, parece que a coisa não muda, é a mesma enfermidade, eu estou todo mês no vermelho, todos os anos entro, é a mesma coisa, estou no emprego, saio do outro emprego. Tá, pera lá. Como eu tenho vivido? Quem dita a minha vida? Eu decido viver pautado em quê? Gente, a palavra de Deus, meu Deus do céu, ele é um manual para a nossa vida, é um manual do sucesso, né? Hoje tem um monte de coach, uns caras têm as 7 chaves do não sei o quê. Eu tive lá um treinamento com um coach, o cara era fera, mas funciona lá dentro lá para vender uns livros lá, mas no dia a dia, não adianta. Não adianta. Chegou um tempo que nós temos que desejar ser prósperos. Não faz sentido você vir todo domingo e continuar com a mesma enfermidade. Vem todo domingo na igreja e continua com os mesmos problemas. Pare para pensar e reflita. Se uma dessas estratégias o inimigo não tem pego você. Nosso Deus é bom. Tudo que Ele fala é verdade. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Hoje nós, eu e você, temos a revelação de quem Deus é. E nós já falamos inúmeras vezes aqui, mas você precisa tomar uma decisão. Seja homem. Não seja covarde. Entre num relacionamento profundo com Deus. Ele quer te conhecer, e quanto mais você se relacionar, mais você vai o conhecer. Nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. Se você quer saber como que eu sou, como que as pessoas me enxergam, pode ter certeza que esse é exatamente aquilo que você adora. O que nós temos adorado? O que tem tomado o lugar de Deus na minha vida e na sua vida? É a pergunta que eu estou fazendo hoje. Será que nós temos colocado o nosso emprego antes de Deus? Será que nós temos colocado sim a nossa família antes de Deus? Porque na nossa força a gente não resolve. Será que a gente tem posto nossos relacionamentos antes de Deus? Será que Deus tem se tornado secundário em nossa vida? Será que você passa aquele dia terrível e você não convida Deus para fazer parte dele? Esse é o segredo. Nos piores dias, nos dias mais difíceis de Jesus, ele só venceu porque Deus era com ele. É isso. Esse é o segredo. Nós sabemos tudo o que aconteceu no deserto. Jesus foi tentado em todas as áreas. A gente conhece algumas coisas aqui nas escrituras da vida de Jesus. Mas ele foi muito tentado. Em todas as áreas. Todas. Até no jeitinho brasileiro, né? Eita coisa. Meu Deus, chega na hora de fazer imposto. Meu Deus. Amados, tenham e façam essa reflexão. Esse é o plano e a estratégia de Satanás por nos paralisar, é uma coisa que nos acorrenta, muitas vezes. E nós não vamos conseguir avançar se nós não enxergarmos Deus como Pai, ter a certeza que Ele é bom, e que Ele sempre crê, fala a verdade para as nossas vidas. Tudo que está aqui é verdade. Amados, esse é o meu grande desejo. Que quando você estiver aqui e escutar uma ministração minha, da Fernanda, da Tere, do meu pai, da minha mãe, você vai falar, eu vi isso essa semana, Deus falou comigo.
testificou no meu coração. Porque senão é o que mais acontece. Pessoas vindo na igreja engolindo qualquer coisa, sem nenhum tipo de entendimento. E tomam para si a verdade que aquele pastor ou líder falou. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, não existe engano, não existe, ninguém consegue te enganar. Quando você conhece a Deus, quando você está em Deus, quando você tem um relacionamento com Ele, ninguém te passa para trás, gente. Ah, mas não passa. Não tem como. Não passa. Quando você está em Deus, tua vida começa a ter sentido. A tua vida faz sentido. Ai, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Converse com o Pai. Nós não fazemos as coisas pelo meu pai, pela Neuza, um por cada um. Não. Nós fazemos porque um dia no secreto Deus falou, façam isso. Doa o que doer, vão até o final. Batendo estaca, não desistam. Esse é o tempo, gente, que os filhos de Deus vão entender que não, os grandes não são os que conquistam, são os que suportam. Quem te suporta? Esse é o tempo de suportar. Mas você consegue suportar se você estiver em Deus. Porque é muito fácil. Sou cristão. Ah, você é cristão? Eu sou evangélico, vou na igreja todo domingo. Não quer dizer nada. É triste falar isso, né, Tere? Mas não quer dizer nada. Já parou para pensar? Você se esforçou em ter a tua vida maravilhosamente bem, seus filhos, e você construiu uma grande empresa, você obteve sucesso na sua área profissional, seus filhos cresceram, foram ótimos filhos, aí você chega e fala, Deus fala para você, cara, tua vida foi bem bonitinha, bem propaganda de margarina, mas você não viveu nada que eu tinha para tua vida. Eu queria te usar aqui, eu queria que você fizesse isso, eu queria que você fizesse aquilo. Era só você abrir a porta do quarto e conversar comigo, mas você preferiu conversar com todos os cursos na internet. Você preferiu conversar sempre só com as pessoas. Você nunca quis conversar comigo. Que isso nunca venha acontecer nas nossas vidas. Nunca. Deus, Ele é o Deus Pai, soberano, Criador de todas as coisas, maravilhoso e que cuida de nós e nos ama. E que nessa noite nós possamos entender e refletir. Será que eu tenho enxergado Deus como Pai? O tema da minha ministração não é paternidade, mas essa é a chave. O resumo disso aqui é relacionamento. Jesus, Ele nos ensinou de inúmeras formas como viver nessa terra, mas sempre pensando no próximo, no próximo. No próximo. Pega o sermão da montanha, vê lá o que tem para você. Próximo, pro próximo. Maior é o que serve, Ele veio para essa terra para servir. E Jesus só foi o que foi, porque estava cicatrizado o plano de Deus para a vida dele, o propósito dele. E se nós temos o entendimento do que aconteceu naquela cruz, nós não podemos deixar de se relacionar com Deus. Nós precisamos enxergar Deus como Pai, o Abba, o Paizinho, que está em todo tempo conosco. Mesmo nos dias mais difíceis Ele está conosco. E com certeza Ele vai estar nos dias mais alegres para se alegrar com você. Amém? Se coloque de pé, por favor. Quero convidar todos que fechem seus olhos por um instante e vamos conversar com Deus. Aleluia. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Deus. Uma das mensagens centrais que a palavra nos mostra é arrependimento, Pai. E nós queremos nos colocar, nós queremos fazer uma autorreflexão e em atitude de arrependimento, Pai, te pedir perdão
Porque muitas vezes nós não temos confiado em Deus. Pai, muitas vezes nós não temos confiado em Ti. Muitas vezes nós não temos entregado a nossa vida por completo a Ti. Pai, o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo ministre nossas vidas nesse momento. Pai, nós queremos Te conhecer e numa atitude de obediência, nos relacionar contigo, a tal ponto que a nossa vida vai começar a ter sentido. Pai, nós queremos nos relacionar profundamente contigo e resgatar o plano original de Deus, como era no Éden. A palavra fala que nós somos a semelhança sua. E as nossas atitudes só têm distorcido isso, Pai. Muitas vezes não é isso, o mundo nos olha e não tem enxergado o nosso Pai. Pai, essa mensagem ela é confrontadora, nós entendemos que esse tem sido ainda o plano de Satanás, que começou lá no jardim. Mas nós queremos declarar que nós não cairemos e não acreditamos nas setas malignas que Satanás tem colocado em nossas mentes. Nós declaramos e cremos que Deus é bom. Nós declaramos que Deus é bom todo o tempo, independente de circunstância, independente de situação. Nós declaramos: Pai, Tu és bom, em todo o tempo Tu és bom. Nós declaramos, Pai, que nós acreditamos profundamente no Evangelho. Nós acreditamos em tudo que o Senhor estabeleceu, em tudo que o Senhor falou, Pai. Nós acreditamos em tudo, nós acreditamos na palavra de Deus. E de forma profética, nós olhamos para Satanás e declaramos que Deus é o nosso Pai. Abba, Pai. O Pai que nos livra do mal, o Pai que nos ama, o Pai que nos cura, o Pai que nos liberta, o Pai que restaura, o Pai que abraça, o Pai que se diverte, o Pai que chora junto. Nós cremos que esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Pai, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, batismo de arrependimento na vida de cada um aqui, Deus. Pai, um batismo de arrependimento da forma que nós temos vivido, pensado. Muitas vezes temos permitido que Satanás toque em nossa família simplesmente pelas nossas atitudes egoístas, sempre pensando em nós mesmos e usando Deus para adquirir coisas. Nós declaramos, Pai, que nós não queremos e não podemos ser as mesmas pessoas que temos sido. A palavra fala que nós somos luz, que nós somos sal. Mas, Pai, reconhecemos que nossas atitudes não têm sido conforme a palavra nos ensina, como devemos caminhar, como devemos ser. Pai, e numa atitude de fé, nós queremos entrar numa semana de relacionamento contigo. O relacionamento que ajusta o que tem que ser ajustado. O relacionamento que traz cura para as nossas feridas. Que traz o relacionamento que traz destino. Pai, nós numa atitude de amor, nós declaramos que não queremos nos relacionar simplesmente pelos benefícios que nós teremos, mas porque nós o amamos e a sua presença nos basta. Ah, Pai, você é suficiente para as nossas vidas. Que nós possamos olhar para a vida de Jesus
e buscar ser como ele era. Mesmo no deserto, ele declarava a palavra, porque ele acreditava que Deus era verdadeiro e só falava a verdade. Ele declarava a palavra porque ele já tinha a revelação que Deus era Pai. É por isso que ele trouxe essa grande revelação para nós. Ministre nossos corações, Deus, e nós não podemos continuar pensando da mesma forma que estamos pensando muitas vezes. Pai, que nós não venhamos sempre precisar de um Moisés. Ah, Deus. Pai, que nós não precisamos sempre de alguém que vai para o secreto, fala e vem aqui e entrega tudo pronto. Mas que nós, como filhos, que assumimos a nova natureza em Cristo, possamos ter a atitude de entrar em Deus, de cabeça. E os mistérios do reino de Deus serão revelados a nós. As nossas decisões serão pautadas naquilo que o Senhor nos fala no secreto. As nossas atitudes serão uma cópia do Deus que nós adoramos. Ah, Pai, que o mundo lá fora nos enxergue, nos olhe e enxergue Deus. E nós reconhecemos e entendemos que não será pela força do nosso braço, nós não conseguimos, mas é uma troca que vai acontecer nessa noite. Por muito tempo nós adoramos o nosso próprio eu, o nosso ventre, e nós declaramos, Pai, que nós só adoramos a Ti, Yahvé, Elohim, Deus do relacionamento, o Abba, o nosso Pai, que nos ama todo o tempo e que fala a verdade, e que está sempre de braços abertos para nos receber. Que essa palavra venha cicatrizar em nossos corações, e que nós possamos ter essa revelação, esse entendimento, e a nossa vida vai começar a caminhar para o caminho que tem que ir. Que nós possamos estar vivendo exatamente o que o Senhor quer que nós vivamos. Para esse tempo, 2019, temos ainda um semestre, grandes coisas o Senhor tem para essa casa, por todo mundo que está aqui, por todas as famílias, grandes coisas Ele quer fazer, mas nós precisamos estar no secreto. Esse é o segredo do reino, relacionamento com Deus. Vamos adorar.